Meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a este novo espaço de diretos às quintas-feiras, às 21 horas, conversas de futsal em direto. Vamos claramente dar atenção ao futsal do Portimonense Sporting Clube, ouvindo os protagonistas desta estrutura, desta modalidade do Portimonense, que têm vivido de corpo e alma o clube ao longo dos últimos e dos últimos anos. O meu nome é Luís Bento, ou Luís Antunes, sou um pouco conhecido pelas duas maneiras, acompanho há vários anos o futebol e o futsal do Portimonense em direto na Alvor FM. Hoje vou estar aqui, como vou estar também todas as semanas neste espaço novo de encontro com ouvintes, amigos, adeptos, sócios. Vai ser um espaço múltiplo de adesão e de atenção a todos aqueles que de alguma forma gostam do Portimonense e do futsal do Portimonense em particular. Comigo vai estar um grande amigo, ele representa o Sul Informação e vem acompanhando também com toda a atenção, com toda a dedicação, o futsal do clube. Eu vou dar as boas-vindas então a este amigo. Boa noite, Nilton Nunes. Olá, amigos. Muito boa noite, amigos. Luís Antunes e todos os que estão ligados aí na página do Facebook do Futsal Portimonense, e também os que estão ligados no site do Futebol Portimonense. Nesses dias de pandemia, ainda bem que nós temos a possibilidade de utilizar as redes sociais e a informática para nos ajudar a chegar a todos vocês que amam o futsal, em especial o futsal do Portimonense. E nós estamos aqui para falar um pouco de futsal nestas noites que vão surgir por aí. Estamos aqui para trazer notícias, para conversar, para ouvir pessoas que participaram da história deste clube tão importante aqui no Algarve, em termos de futsal também. E nesta primeira noite, neste primeiro bate-papo, nós temos aqui o privilégio de receber uma pessoa que é muito querida do público aqui de Portimão, em especial, pelo seu trabalho, pela sua história, por toda a sua colaboração, por tudo que já fez, por tudo que tem feito e, com certeza, por tudo que ainda vai fazer pelo futsal aqui do Algarve e, em especial, aqui de Portimão. É com muita alegria que nós recebemos aqui hoje Pedro Moreira, treinador Pedro Moreira está aqui conosco para participar desta primeira coisa que vamos ter aqui. Seja bem-vindo, Pedro. É um prazer ter você aqui e vamos conversar um pouquinho, saber um pouco da sua história. Primeiramente, boa noite, Pedro. Boa noite a todos os portimonenses, e em especial ao Nilton, ao Luís Bento e ao Lúcio, por nos poder proporcionar este momento. Para mim é sempre especial partilhar os momentos de futsal com quem gosta e quem realmente segue o Portimonense. Por isso, desde já o meu agradecimento em meu nome, por podermos partilhar esses momentos com os nossos adeptos.
Pedro, bom, deixa eu primeiramente eu dizer uma coisa para vocês aí. É nossa primeira participação, nossa primeira conversa. O pessoal da técnica aí, eu estou completamente sem som, não estou ouvindo nada, não ouvi nada do que o Pedro falou e nem o que o Luiz falou. Mas enfim, vamos seguir em frente, a gente vai corrigir. Eu espero que os nossos ouvintes, o pessoal que está participando, que está se ligando aí no chat, já comece a ouvir e participar. Mas a minha primeira pergunta, Pedro, para você, eu sei que temos muita história para ouvir, mas é uma primeira pergunta que seja assim, bem rápida, para a gente te conhecer um pouco mais a fundo da tua história no futsal. Pedro, dá para você dar para a gente um currículo, um resumo rápido da história, da vida do Pedro Moreira, desde o início como jogador até hoje, como chegou a essa história de treinador do Portimonense? Claro que sim, eu vivi no melhor tempo que poderíamos ter vivido nesse aspecto, cara, a jogar futsal na rua, a praticarmos de manhã à noite o que hoje os miúdos brincam na internet, brincávamos nós na rua, e onde uma pedra de calçada, um poste de luz, uma árvore fazia uma baliza, e onde a gente aproveitava o tempo todo para jogar a bola. E cresci nesse ambiente e sempre gostei do futsal, apesar desde pequeno das escolas ter jogado no Portimonense até aos júniores e até ter ido para séniores nos Açores. Depois, a partir daí, fui para a Marinha e tive de abandonar o futebol, mas sempre com o futsal presente, porque quem me conhece, sempre participei como jogador antes em torneios e maratonas, na Quinta do Amparo, especificamente, e onde sempre fui muito competitivo, e chegou uma fase da minha vida onde ambicionei algo mais. Torneios e maratonas já não eram o suficiente, e quis tornar um sonho a realidade, ir para um campeonato e chegar onde nunca ninguém tinha chegado. E essa história começou nos Montes de Alvor, em 2012, 2013, onde fui para lá, criei a equipa de futsal e ao final de 2 anos fomos campeões distritais e depois, por motivos financeiros, o clube desistiu. E a partir daí, em 2014, no ano que eu fui campeão com os Montes de Alvor, levei a equipa, alguns jogadores para o Portimonense, e a partir daí começou aquela história que todos vamos ouvir, uma história bonita e com muitas histórias para contar. Pedro, a minha missão nestas entrevistas vai ter uma espécie de título ao qual eu vou chamar Baú das Memórias. Então eu vou atirar-vos algumas datas e alguns momentos, e eu quero saber, momento a momento, que viagem no tempo é que fazes. Então vamos lá. Nesta altura, estamos em 30 de maio de 2015. O Portimonense ganha em Vila Real de Santo António por 1-0 e joga a segunda mão em casa da final. Em caso de vitória, o Portimonense é campeão do Distrital do Algarve e sobe à segunda Divisão Nacional. O Montes de Alvor está completamente cheio, a abarrotar, mas o Portimonense empata 5-5 e depois empata em prolongamento 6-6 e perde em penaltis, numa grande desilusão. Mas no dia a seguir, outra vez com o Montes de Alvor a abarrotar, um 5 inicial formado por Jorge Águas na baliza, João Paulo, Filipinho, João Duarte e Pedro Serra. O Portimonense ganha por 5-2 e Pedro Serra faz 4 golos. O outro golo é marcado por Rui Monteiro. Jogavam nesta equipa ainda também António Martinho, Mário Raminhos, Marco Gomes, Diogo Santana e Lino Jerónimo. Que viagem é que fazes? Que sensações, Pedro, neste último dia do mês de maio de 2015? São memórias que a gente leva para a vida e ainda me lembro como fosse hoje. Lá em Vila Real fomos ganhar 1-0 e lembro-me também quando estava a começar a minha vida de treinador, e lembrei-me da parte da motivação, onde passava por cada elemento de uma família deixar uma palavra de carinho, de conforto. Ao final estávamos a fazer história, primeiro ano do clube, 2014-2015, e onde estávamos numa final contra o Vila Real de Santo António, uma equipa já mais experiente, com jogadores mais com ritmo de futsal, contra um Portimonense com muita qualidade, mas ainda com pouca qualidade técnico-tática na parte de futsal, mais de futebol, mais irreverência, mais qualidade individual, mas com todo o mérito chegamos à final e pedi a cada membro mais especial da família, mãe, namorada, que eu sei que tocasse,
e lembro-me no balneário antes do jogo mostrar esse vídeo, apagar a luz e mostrar esse vídeo aos meus jogadores. E passar 3 minutos, em vez de motivá-los, estavam todos a chorar, ou seja, entrei em pânico, pois o que eu queria motivar, acho que queria foi mais ansiedade, porque... Mas no final correu tudo bem, ganhamos 1-0 e depois lembro-me no sábado a seguir, ou na sexta, dia 30, como falaste, já fizemos a festa antes do tempo, começou aí uma das aprendizagens. Eu lembro-me que estava comboio já para fazermos a festa lá fora. Lembro-me como fosse hoje, uma loucura total. Toda a gente já a pensar, pavilhão cheio, sobrelotado, e onde fomos perder, e perdemos a penaltis. Lembro-me que foi Diogo Santana, por azar, porque nem tinha jogado e teve que assumir esse risco e falhou. Mas no dia e depois foi aí que tudo começou, também é verdade, porque foi quando apareceu o nosso presidente, chamou no dia a seguir a malta, foram lá e mostrou um bocado a sua experiência e maturidade e direcionou o que tinha que falar para os jogadores, uma palavra de conforto, de confiança, e acho que foi importante, e tínhamos perdido do Rochado nesse jogo, se não estou a errar. Mas lá está, a referência, a vontade, a ambição, a atitude, o querermos sermos melhores, o não desistirmos de seguir em frente, levou-nos a um grande jogo, onde, se não estou a errar, ganhamos por 5-2, e onde começou a nossa história com um pavilhão totalmente cheio, com pessoas a acreditar, ainda até me estou a arrepiar e parece que estou a viver esse momento, e foi aí que começou a nossa história, quando poucos acreditavam, o Portimonense no primeiro ano a ganhar, e acho que é por aí que eu me lembro dessa história tão bonita que começou no Distrito de Algarve. Legal, é muita história, né? Muita história para a gente ouvir, para conhecer do Pedro, do Portimonense, ou seja, a história do Pedro e do Portimonense, elas se juntam, não é? E por falar em Pedro, quero mandar um grande abraço para o Pedro Lemos, que é o jornalista também lá do Sul Informação, nos acompanhando aqui no chat. Um grande abraço para você, Pedro, para todos que nos acompanham. Olha, uma dica aí para todos, se você puder, compartilhe essa live entre as pessoas que você sabe que gostam do futsal, porque hoje o assunto aqui é futsal e tem muita história para contar. O Pedro, uma outra situação que a gente gostaria de pensar aqui com você, esta primeira liga do futsal português, neste formato que ela tem hoje de campeonato, ela está aí mais ou menos desde 1990. É uma liga muito difícil, muito disputada, são centenas de equipas que gostariam de estar entre essas 14 principais equipas do futsal português, vamos dizer assim, a elite do futsal português. O Portimonense que você assumiu em 2014, ele teve uma trajetória, vamos dizer, meteórica, em 5 anos praticamente, alcançar este patamar de sair da segunda liga para chegar à principal liga do futsal português. Na sua opinião, Pedro, o que ajudou, o que cooperou, o que formou este Portimonense que tão rápido chegou à primeira liga do futsal português? Só dando mais uma palavra, eu gosto sempre de lembrar e de agradecer, que sou grato a todos aqueles que fizeram parte deste Portimonense, porque para o Portimonense hoje estarmos aqui a falar na Liga Placar, todos tiveram a sua importância. Todos os jogadores que foram meus, dirigentes, todos que fizeram parte direta e indiretamente desta estrutura, têm a sua culpa de todos estarmos. O Pedro Moreira é apenas quem dá a cara, mas todos tiveram, apesar de já não estarem comigo, sou grato a eles todos, pois sozinho não conseguia, e apesar deles não estarem cá, sei que na altura deram o seu melhor. Por isso, somos todos campeões, todos tivemos a conta parte, todos aqueles que veem o Portimonense hoje em dia na primeira divisão podem dizer que ajudaram-nos a cá chegar. O que fez o Portimonense, respondendo à tua pergunta, cá chegar, Nilton, se não estou a errar, é a verdadeira paixão que temos dentro e fora de campo. Hoje em dia posso-me orgulhar de dizer isto, porque hoje em dia chegamos eu, Pedro Moreira e Portimonense, e jogadores, estrutura e adeptos, chegamos cá, todos juntos. E hoje orgulho-me de dizer que a paixão que o Portimonense, os jogadores, a mística, que ainda muitos ao final de ano já sabem o que é isto, mística, o amor que pusemos sobre o nosso clube, sobre a nossa cidade,
claramente fez a diferença. E hoje que acompanho os pavilhões de primeira divisão, vejo que nós continuamos com a verdadeira paixão, pavilhões totalmente cheios, não interessa se é contra Benfica, se é contra Sporting, mas sim, vou ver o Portimonense futsal. E seja dentro, seja fora de campo. E essa força, essa mística, essa vontade de ganhar, independentemente de perder ou não, os adeptos adoram-nos ver jogar, sabem que há um jogador que dá tudo dentro do campo, e acho que foi essa paixão, essa resiliência, essa superação, nunca desistir. E quem nos conhece o nosso percurso, morremos várias vezes na praia, aconteceu-nos, mas nunca desistimos. Por os nossos adeptos, por os nossos patrocinadores, pela nossa cidade, sempre fomos unidos e voltamos mais fortes. E só assim, quando poucos acreditaram, juntos conseguimos chegar à Liga Placar. Por isso acho que, resumidamente, fazermos acreditar, termos compromisso, sermos resilientes, e seguir as energias positivas, não nos deixarmos seguir por aqueles que não acreditam. Temos que procurar ambição, ser ambiciosos, e volto a dizer, resiliência, fazer das coisas mais coisas boas para voltarmos mais fortes. Tem sido o segredo deste Portimonense. Falaste há pouco, Pedro Moreira, do André Rochato. Falaste há pouco do André Rochato, um elemento decisivo desta equipa desde o início. Ele que vive agora uma outra batalha, sendo um dos nossos heróis no hospital, a representar-nos a todos nesta luta contra a Covid-19. Um abraço especial para o André Rochato, ele que não viveu essa final. Eu vou atirar para outro baú da memória, vou retirar outro dia, 27 de fevereiro de 2016, já estamos na época 2015-2016, e o Portimonense, que vem do Distrital do Algarve, arranca uma segunda divisão nacional Série F espetacular, ganha a Série F, faz 43 pontos, marca 98 golos, e o dia-chave, o dia em que o Portimonense se apura para a fase final, é o dia em que afasta o grande favorito à primeira divisão, o Fabril do Barreiro. Mais uma vez, Montes de Alvor a abarrotar, 27 de fevereiro de 2016, Portimonense 5, Fabril do Barreiro 5, 2 golos de Pedro Serra, 1 de João Duarte, 1 de Miguel Amador e 1 de Filipinho. A estrutura dos jogadores é a mesma, o Portimonense reforça-se com Denis Pereira, com Miguel Amador e com 2 guarda-redes, Libano e o grande Pepinho. Lembra-me lá, Pedro, 27 de fevereiro de 2016. Que grande dia é esse? Grande ano de futsal, mais uma vez mais, e volto a dizer, dentro e fora de campo, porque o Portimonense não joga só dentro, também joga fora, e uma vez mais todos juntos conseguimos entrar numa segunda divisão com miúdos da Distrital, com miúdos que nunca tinham estado na Nacional, onde embarcamos e ficamos em primeiro. E digo, eu aposto-me a dizer que se calhar havia mais alegria, havia mais intensidade, havia mais raça do que há hoje, se calhar, na Primeira Liga. Jogávamos com verdadeira paixão, mais que dinheiro, não éramos nós e não tínhamos medo de ninguém. Queríamos era ganhar, jogar, alegria. O Portimonense não pagava a ninguém nessa altura. E o Portimonense, nessa época, consegue, ao primeiro ano de Nacional, ficar em primeiro lugar da série e ficar um segundo da primeira divisão nacional. Mas vamos falar até o Fabril, que é o que tu queres. Nesse dia, Fabril, lembro-me só de grande ambiente. Lembro do Fabril trazer uma claque de 30, 40 adeptos. Lembro-me de estar mais polícias do que estar adeptos, se calhar, que aquilo foi um exagero. Isso é uma das coisas que eu me lembro, é fantástico. Imagina se fosse hoje com o Covid, que estamos a 2 ou 3 metros de distância, imagina como é que é. Mas pronto, acho que foi um grande jogo e mostramos que é possível. É possível quando a gente quer, quando a gente somos uma equipa, mais que o tático, mais que arranjar problemas, é arranjar soluções. E o Portimonense, esses miúdos, essa geração são fantásticos, porque quem não sabe, tínhamos 6, 7, 8 jogadores apenas. Até a fase final, onde a gente jogou na Taça do Algarve e fomos para Vinhais, sem Rochados, sem Serras, eu estava expulso e mesmo assim dignificamos o clube e a cidade. E lembro-me do Fabril, um gol de livre de 15 metros de distância do Filipe,
que levantou o pavilhão, ainda me lembro como fosse hoje, e é momento que a gente leva para a vida, mas vejam como é que um grupo de amigos, que nunca jogou, consegue fazer a segunda divisão chegar e mostrar com a sua alegria, a sua união, superar tudo e bater Vinhais, Fabril, Atlético, equipas já com nomes nacional. Por isso eu digo, mais faz quem quer do que quem não com licença. Por amor à paixão, por amor àquilo que acreditamos e por compromisso às nossas ideias. Não falharmos com o próximo e mais que, Luís, pensar no resultado é pensarmos em nós, pensarmos que não tivermos medo de errar. Eu digo aos meus jogadores, não tenham medo de errar, não se sintam culpados de depois não terem tentado, tentem, sejam humildes e acreditem sempre até ao fim. Porque quantos queriam estar no nosso lugar ali, Luís? Quantos? E conseguimos, e hoje agradeço e estás-me a fazer esses momentos. Quem me conhece, eu valorizo mais esses momentos da distrital e da segunda do que os da primeira. Porque começar do zero, como começamos, e conseguir isso é que é difícil. Estar na primeira, qualquer um está na primeira. Basta ter estatuto, basta. Agora, criar amizades, criar essas histórias loucas que do Algarve, com estas mentalidades, que as pessoas ficam mais felizes com o insucesso de nós do que com o nosso sucesso, não é fácil. E por isso, valorize, e um dos credos meus que eu tenho é valorizar o meu esforço e de todos que tiveram ao meu redor para cá chegar. Foi um esforço enorme, mas conseguimos juntos, dentro e fora de campo. Legal, Pedro. É tão bom ouvir essas suas histórias e eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui conosco no chat, quero mandar um grande abraço, pelo menos eu estou vendo por aqui agora, João Paulo Jerônimo fez parte dessa história, um grande abraço ao João Paulo, está aqui o Filipinho também, um grande abraço para você, Filipinho, e para a Ema, um casal tão especial aí que trazem novidades para daqui a alguns meses, então felicidades ao Filipinho, à Ema, a todo o pessoal que está chegando aqui. E quero mais uma vez lembrar vocês que estão aqui nessa live, o assunto aqui, o tema aqui é o futsal do Portimonense. Então, se você puder, você que gosta do futsal, você que gosta desse bate-papo, dessas informações que nós estamos ouvindo, dessa história que nós estamos ouvindo aqui, se puder, compartilhe essa live para que outras pessoas entrem, participem e acompanhem conosco um pouco dessa história do Portimonense Futsal, e em especial através de um dos mais importantes personagens de toda essa história, que é o Pedro Moreira. Mas, Pedro, além da história mais antiga que a gente está falando, e é interessante a gente falar história antiga há 4, 5 anos atrás, porque a história contemporânea, vamos dizer assim, também é muito interessante, e a gente vive um momento em que o Portimonense, ao começar este campeonato na Primeira Liga, vindo de um momento fascinante da Primeira Liga, da Segunda Liga, quando vocês venceram 28 partidas consecutivas, foi isso, não é? Naquela primeira fase da Segunda Liga, vieram e chegaram à Primeira Liga, campeonato mais importante do futsal português, e de repente, em 6 jornadas, 6 derrotas, não é? Foi uma situação, me imagino eu, muito difícil de se administrar para quem estava acostumado com o sucesso, de repente, ver que as coisas não estavam correndo tão bem. Pedro, naquela situação, naquele momento, você, em alguma fase ali, você percebeu que a experiência seria frustrante, seria um barco furado ali, o Portimonense naquela Primeira Liga, por todas as dificuldades, ou você sabia que a volta seria dada, como acabou por sendo dada? Começou mal na planificação, porque acabou mal. Depois de acabarmos a Segunda Liga, houve ali uns desentendimentos, porque acabaram por ser resolvidos, mas muito tarde, e a nossa planificação foi muito acima. Basta dizer, para quem não sabe, que eu tive 2 semanas para preparar a época, buscar os jogadores, e aí vem o início da má preparação, da má planificação, do mau início de temporada que o Portimonense, por culpa minha, também tem culpas, o fez.
Não foi nada fácil, como dizes, Nilton, o Portimonense vem de uma segunda divisão, ou em 4 anos, se calhar, de segunda divisão, tive tantas derrotas, um bocadinho, uma ou duas mais, do que em 6 jogos na Primeira Liga, e não é fácil, porque quando trabalhas sobre vitórias, isto é fácil. Agora trabalhar sobre 6 derrotas, quando a motivação de toda a gente que te rodeia é alta, de adeptos que estão à espera de mais porque foram mal habituados, ainda bem, só a ter vitórias. Digam-me quantas derrotas lembram-se de ter o Portimonense em casa em 5 anos? 1, 2, 3, não sei, o máximo. Por isso, e depois de repente vem uma equipa a ganhar 4-0 e a perder 6-4, é frustrante. E frustrante como a mim, como treinador, olhar para a cara de quem acredita, patrocinadores, direção, adeptos, e ver um sinal de impotência de todos nós, porque não estão habituados. E isso para mim é frustrante, porque quem passou o que eu passei, depois de 2 ou 3 subidas falhadas, e mesmo assim tu veres o sexto jogador a bater de palmas, a ovacionar, a gritar Portimão, Portimonense, depois de uma época de trabalho, é gratificante olhares, mas é frustrante para mim, como líder, sentir que falhei, Pedro Moreira, falhei perante as pessoas que nos acreditaram e nunca nos abandonaram. E isso motiva-me para quando que vem, eu não desisto, porque por aqueles é sempre até ao fim, e foi assim que o Portimonense chegou à primeira divisão. É claro que também não gostei de algumas pessoas que depois de 6 derrotas começaram, não sabendo da nossa realidade, começaram a dizer coisas menos boas nas redes sociais, aos jogadores, e as pessoas têm que perceber que é tudo uma novidade para o Portimonense. Têm que perceber que o Pedro Moreira, todos aqueles que subiram da segunda para a primeira, o Pedro Moreira não mandou a ninguém. O Pedro Moreira foi com 6 jogadores da terra para a primeira divisão, deu hipótese a todos. O Pedro Moreira e sua estrutura juntaram 14, 15 jogadores de todo o lado que nunca se conheceram e tiveram um mês para parar por uma época. É normal que as dores de crescimento de uma primeira liga tivessem acontecido. O Portimonense jogou nas 6 primeiras jornadas, para quem não sabe, Benfica, Sporting, Módicos, são logo 3 primeiros classificados da época passada. E isso não é fácil. Agora, o que as pessoas habituaram-se foi vitórias. E o Portimonense teve que puxar. Agora, isso ainda nos dá mais ênfase. Porquê? Porque o Portimonense, depois de 18 jogos na primeira fase, 18 vitórias, 10 jogos na segunda fase, 2 derrotas, melhor equipa da Europa, não é de Portugal, da Europa, melhor ataque da Europa. E chega à primeira divisão a pensar, isto é fácil, leva, mostra a qualidade, a humildade destes miúdos, porque outros desistiam, outros treinadores desistiam, nós não. Por esta cidade, por este clube, por os adeptos até ao fim. Abandonar o barco é fácil. O pior é navegá-lo e comandá-lo pelas correntes, pelas fortes tempestades. Saltar borda fora é fácil. Agora, assumir as culpas e ir embora até ao fim, por isso é que os meus jogadores são uns grandes heróis, não abandonaram o barco e conseguimos mudar os ventos, mudar a maré. E conseguimos. E hoje, a última imagem é que fica, não é início, foi um mau início, mas a última imagem foi de uma equipa competente, com raça, e onde os nossos adeptos orgulham-se. Hoje os nossos adeptos acreditam que é possível. Eu acredito que a maior parte hoje, se tivesse cá o Benfica Sporting, já acreditavam que era possível. Por isso é o maior orgulho. Mais que acreditar nos meus jogadores, é acreditar que é possível quem gosta de nós. Por isso acho que o mérito, não só do Pedro Moreira, toda a minha história, mas todos os jogadores. Esses jogadores é que me merecem os maiores elogios, pois eles são os verdadeiros heróis. Grande Pedro, neste verdadeiro ping-pong entre 2020 e, neste caso, 2016, volto a abrir o baú das memórias. 23 de abril de 2016, 60 pessoas invadem a ilha de São Miguel, entre jogadores, treinadores, dirigentes, familiares, amigos, patrocinadores. Vivemos 4 dias absolutamente espetaculares, com muitos banhos quentes, com muita música,
com muito convívio, com muita amizade entre todos, e o Portimonense arranca na fase final uma vitória por 7-1 no dia 23 de abril. 2 golos de Miguel Amador, 2 de Filipinho, 1 de Denis, 1 de Pedro Serra e 1 de João Paulo Jerónimo nessa vitória por 7-1 na caminhada para a primeira divisão. E, Pedro, 4 dias em São Miguel absolutamente inesquecíveis. Conta lá. Hoje eu só ouvi mal, desculpa, podes repetir só assim? Só ouvi os 4 dias, peço desculpa. Bem, vou repetir, não sei se me ouves agora, Pedro. Peço desculpa, não tenho. Ok, repito rapidamente. Estamos a viajar para 23 de abril de 2016. Estamos em São Miguel, na ilha de São Miguel, nos Açores. 60 pessoas na comitiva, dirigentes, treinadores, jogadores, amigos, familiares, patrocinadores. 4 dias fantásticos e uma vitória por 7-1 frente ao Norte Crescente. É uma história que... Olha, na primeira divisão não tive uma história tão bonita como essa. Levar 50, 60 adeptos para uma ilha, São Miguel, contra o Nova Crescente, onde me senti treinador. Eu lembro-me que o primeiro gol foi aos 2 segundos, jogada estudada. E tu, quando fazes uma jogada onde tens a maioria malta de Alvor, que eu adoro, só que eles sabem, 4, 5 alvareiros juntos, eu já tornei-me psicólogo, que esse pessoal é fantástico. E onde tu trabalhas durante a semana para fazer uma jogada, e quando chegas aos 2 segundos fazes uma jogada decidida e dá gol, isto não há qualquer nível qualquer, é quinto, sexto, conseguiste fazer por isso lembro-me disso bem, como fosse hoje. Lembro-me de chegar ao aeroporto de Ponta da Algada e os meus jogadores já à meia-noite virem ao pé da gente de motas, já à meia-noite, quando tínhamos... Depois eles já fizeram motas e eles lembram-se, no outro dia às 9 da manhã foram andar de moto com intervalados no pavilhão, para andar já a montar, mas foi uma viagem fantástica. Depois aí viu-se a união que há entre os adeptos, famílias, amigos, jogadores, e é das histórias mais bonitas, das viagens mais bonitas que tenho, contigo a cantar, Luís, aquelas músicas que realmente é para a vida, estes momentos, mais que ganhar campeonatos, ganhei amigos para a vida, como tu e toda a gente que fez parte, podermos juntar amigos, famílias, tudo dentro do mesmo pacote e estarmos lá, foi um momento único para mim. E lembra-te que esse momento praticamente já estávamos fora da corrida, e onde o Vinhais e depois é que iria a perder não sei com quem, acho Portela, não sei o quê, mas esse momento, lembro-me das coisas mais bonitas que eu passei no futsal. Depois foram 3, 4 dias de estágio lá, com muitas histórias, que algumas, como podem perceber, não posso contar, são mais privadas, mas onde todos que fizeram parte dessa comitiva fizeram parte da família. Não há aquele distanciamento de Covid como há hoje. O jogador, o treinador lá não existe. O jogador, eu lembro-me de dizerem assim: Mareira, agora vão os adeptos no autocarro. Vão, na primeira divisão vão. Sabem porquê? Porque foi com essa mística, com esses adeptos, que o Portimonense subiu à primeira. Os adeptos não vão para o campo, os adeptos apenas vão na viagem. E foi assim que o Portimonense subiu à primeira, com os adeptos a seguir-nos, a irem com a gente nos autocarros, e vão. E se o Portimonense ir à Liga dos Campeões, eles também vão. Porque isso não me arranja desculpas. Foi assim que a gente subiu e não vai mudar. E foi essa história, das histórias mais bonitas que eu tenho. Açores. Luís, muitas histórias bonitas contigo, com a minha família, com a família do Filipinho e todos. E isso é dessas coisas que nos fortalece, e apesar às vezes dos resultados não serem positivos, dá-nos força para continuar, porque isto é uma família, isto é espetáculo. Eu passo mais tempo às vezes aqui do que com a minha família, por isso... vivi isto com grande paixão e esses momentos para mim são muito gratificantes. É muito interessante ouvir o Pedro falar, né? Para os jogadores, o pessoal que convive, que trabalha com ele mais de perto, que está aqui participando dessa live com a gente, o Pedro falou a respeito da sua equipe, dos seus parceiros nesse projeto todo, e tem 2 deles que eu quero mencionar, que estão participando aqui, estão acompanhando a live, o Nelson Ferreira e o Luiz Silva, 2 grandes amigos do Pedro também, que estão aqui participando, acompanhando. E deixa eu retificar uma coisa. Eu falei que a Ema era a esposa do Filipinho. Não é. É a
É a irmã do Filipinho, é a Ana que está grávida, gestante, então desculpem o meu erro, tá? Estou perdoado, aí sigamos em frente. Agora, Pedro, você falou uma coisa e é interessante. Eu, como jornalista, eu percebo uma característica muito interessante em você que eu não vejo em nenhum outro treinador. E eu até vou fazer esta pergunta, já que também temos aqui na audiência o Pedro Dias, que você conhece bem o Pedro Dias, sabe quem é? Um grande abraço para o nosso amigo Pedro. Mas o que eu estava dizendo é que você é um treinador que sempre que você termina um jogo, vai dar uma entrevista, você sempre fala do sexto jogador. Eu não vejo outro treinador fazer isso. Você tem essa característica que é sua, de gostar de valorizar a participação, o apoio, a espontaneidade, a quantidade e tudo aquilo que o seu sexto jogador, como você fala sempre com tanta alegria, faz. Agora, Pedro, por que isso? De onde vem toda essa sintonia? De onde vem todo este reconhecimento que te move a sempre se lembrar, sempre mencionar, sempre falar? Qual é a importância deste sexto jogador aí para você? É valorizar quem é realmente também vive isto da mesma maneira do que eu, intenso ou mais ainda, mas fora de campo. Eu valorizo toda a gente que me ajuda, seja adeptos, seja amigos, seja a claque, e vou tentar explicar. Porquê? Meus jogadores têm que agradecer às famílias, porquê? Porque eu também sou pai, tenho filhos, e não é fácil, Nilton e Luís, abdicarmos de trabalhar, trocar horários, perder tempo dos filhos, tudo isto apenas para ir para o futsal. Também estamos a roubar tempo, por isso temos que valorizar essas pessoas, os nossos patrocinadores, a claque, porque é que a claque não, vamos por partes, às pessoas que vão aos pavilhões. Este ano houve 11 do Módicos, fácil. Há equipas que ganham o campeonato nacional e distrital e ainda tiveram a ovação que eu tive da minha claque. É essa a diferença. O Portimonense levou 11-1. Há equipas que eu vou mostrar vídeos, já tenho coisas, não foram tão ovacionados por 50 adeptos. É Módicos, 50. E agora diz-me, a reação que eu tenho é a gratidão. Gratidão pela paixão e pelo compromisso e por acreditar neste símbolo e naqueles miúdos que dão tudo. É o reconhecimento de perderes 5 ou 50, mas eles o reconhecerem, perdeste, mas eles têm orgulho porque dignificaste eles. E eles pagam do bolso deles. Eles seguem aquilo que acreditam, o clube, a cidade, aqueles miúdos. Não é o Pedro Moreira, eles seguem o clube. E isso, 500, 1000 quilómetros atrás de ti, a cantar. Os jogadores vão no autocarro, os jogadores vão para o hotel. Os jogadores têm almoço no hotel, têm piscina, têm a sauna. E esses meninos que têm que ir no mesmo dia fazer 1000 quilómetros, comer uma buchazinha, beber sem cerveja, já essa parte também tocava com eles. E isso tudo o resto, como é que é? Mas isso é que dá valor, para chegar lá para cantar 40 minutos. Mas essa força já nos deu muitas vitórias. Quando a gente está a desistir, Portimão, e meninos, isso dá-nos uma obrigação de não desistir, porque eles são os primeiros a acreditar. Por isso eu, como líder, quando eles não desistem de nós, como é que eu posso passar a mensagem e dos meus jogadores deixarem de acreditar? Não, têm que morrer dentro de campo. O meu maior orgulho e o que eu quero sempre é que cada vez que eu saio daquele campo, saia de cabeça erguida e que sinta que quem está lá fora, sinta que os meus jogadores deixaram tudo. Há equipas que são melhores do que nós, são, mas ninguém nos vai apontar da falta de atitude, da raça, e que lutamos e que tentamos dignificar até o fim. Isso é uma das minhas convicções e vou seguir sempre esse meu princípio até ao fim. E por isso que eu digo, quando tu disseste a jogador, claro, o Portimonense não é só dentro de campo. O Portimonense, comigo à frente, é um clube que representa uma cidade e é composta por adeptos, por jogadores, por treinadores, por patrocinadores, por tudo aquilo que faz parte. Porque o Portimonense é apenas o nome,
Mas as pessoas falam do Portimonense futebol, futsal, Benfica, Sport, tudo, como os jogadores. Não, agora vamos ver o que é o Portimonense, Benfica, Sport, sem adeptos. A verdadeira paixão, a verdadeira alegria vem de fora. Jogar em estádios vazios, agora é que vamos a diferença. Por isso, quando eu falo do Portimonense futsal, não falo do Pedro Moreira, falo do Nelson, do Luís Furtado, do Marco, do Luís Antunes que lhe acompanha na rádio, do Nilton, da Claque, de todos aqueles que nos acompanham. Isso é que é o Portimonense futsal. Sabem quantos somos? Uma família enorme. E é isso que é o Portimonense futsal, não é só dentro de campo. Por isso, quando eu agradeço ao ser jogador, claro, eu tenho que agradecer à minha família. A minha família são eles que fazem parte da gente fora de campo. Porque dentro de campo, eles trabalham durante a semana e recebem para isso. É que eles pagam para nos acompanhar e pagam para sofrer. Por isso é que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é quem paga para sofrer. Pedro Moreira pagou estes anos para sofrer. Adeptos pagam para sofrer. Patrocinadores pagam para sofrer. Por isso, isto é família portimonense. Pagar para sofrer, mas no final os resultados estão à vista. Família grande, unida, e espero que vão levar aí muito mais ainda com a gente. Grande Pedro, no meu baú de memórias há mais de 100 grandes momentos e há 4 momentos muito dolorosos. Fica desde já anunciado que esta entrevista não acaba aqui. É impossível fazermos esta entrevista apenas numa hora. Há tanta coisa boa para falar. Desde já, o Nilton e eu e o Pedro prometemos que voltaremos para a semana, provavelmente segunda-feira às 21 horas, para continuar esta entrevista que hoje ainda vai ter muitos minutos saborosos. Eu vou-te atirar, nesta altura, para um dos tais 4 momentos muito tristes ao longo destes anos. 21 de maio de 2016, a cidade inteira em festa à espera de ver o Portimonense subir à primeira divisão. No futsal e no futebol, o Portimonense no futebol empata na Póvoa de Varzim e não sobe. E a seguir, um Portimonense com vários jogadores lesionados, vários jogadores castigados devido à participação na Taça do Algarve, joga frente ao Vinhais, é claramente melhor durante o jogo inteiro e perde a primeira divisão no último segundo do campeonato. E é uma equipa lavada em lágrimas que encerra uma época espetacular, Pedro. Que momento difícil este. Esse momento, em termos de pavilhão, foi o melhor momento. Não jogar contra o Benfica, não jogar contra o Sporting, isso são momentos marcantes. Mas o meu maior momento de pavilhão, sem dúvida, de ambiente, de emoções, foi esse, claramente. Claramente, porque jogavas em casa o primeiro ano da segunda divisão, pavilhão, sabes o que? Até à missa fomos hoje. Lembro de passarmos a Alvor, vinha e ao padre de manhã, meus filhos. Fomos ouvir a oração de Alvor, lá não sei o quê. E isto foi engraçado, é verdade. Lá a passear, armados em jogadores das ruas de Alvor, ir à missa, eles não contam, mas foram à missa. E chegar ao pavilhão, nesta cultura do Algarve, e teres um cordão e seres recebido à Benfica. Estava lá a Claque, Orgulho 1914, mais 100 adeptos, o mínimo, a ovacionar-te 2 horas antes. 2 horas antes estavam lá a ovacionar-te. Esses momentos, qual de ganhar dentro de campo? Esses momentos já ganham o jogo. Só de estar esses momentos a acreditar ali as pessoas, 2 horas antes, bilhetes esgotados, pavilhão sobrelotado, isso para mim é que é de louvar. É de louvar. Fazer as pessoas que te rodeiam acreditar. E dentro de campo, é verdade que, por isso é que o Portimonense, não arranjando desculpas, mas é verdade que não estava na máxima força. Uma semana antes foi jogar a final da Taça do Algarve e não vamos entrar por menos, que isto é momentos de alegria e Taças do Algarve fomos impossibilitar ele de estar presente e 2 ou 3 jogadores, ou seja, mas os que estavam lá, 6 ou 7, lutaram até ao fim, onde tivemos sempre a ganhar. E lembro-me como fosse hoje, faltava 4 segundos e o Portimonense estava 3 igual. E o empate já não servia. E o Portimonense deixou de desacelerar e o Vinhais marca um golo. Passado uma semana o Olivais desiste. E esse golo
dava-nos a subida, porque o empate era o suficiente para sermos o segundo melhor nacional. E acaba por subir o Pinheirense por pontos, por golos mais marcados. Agora, em termos de ambiente, quer dizer, menino, qual Benfica, qual Sporting, qual quê? Pergunta a esses meninos de baixo, pergunta àqueles alvoreiros. É que vocês não percebem. Imaginem Montes de Alvor, alvoreiros, Montes de Alvor, Portinenses, tudo juntos, numa só família, arranja melhor, arranja mais forte. Estão a perceber? São momentos, são junções, são uniões que esqueçam que nunca mais há momentos desses. Por isso, grato por esses momentos, e foi esses momentos que nos deu força para seguir em frente e chegar até onde chegamos hoje. Mas esse, em termos de pavilhão, é do melhor momento que eu guardo nas minhas memórias. É interessante, a gente ouve o Pedro falar, e eu, assim como muitos adeptos, muitas pessoas que trabalham no meio do futsal, já ouvi muita gente falar assim que o Pedro é um treinador que tem o coração na boca. E realmente, quando a gente te ouve falar, Pedro, há momentos dessa live que parece que você vai entrar, assim, você faz assim, e a gente vê teu rosto vermelho. Você consegue transmitir aquilo que você está falando pelo teu jeito de ser, tua maneira espontânea, que todos nós aprendemos a conhecer, a conviver. E olha, eu quero dizer para você a respeito desta live, tem muita gente entrando, muita gente fazendo muitos comentários, muito legal. Não dá para dizer o nome de todos, porque a gente já tem um número interessante, mas é sempre bom lembrar algumas pessoas muito especiais para você, como o próprio Marco Ramos. Você sempre tem falado aí do pessoal da tua comissão, Marco Ramos. Um grande abraço, o Marco está aí acompanhando também. Também o guarda-redes Bruno também está aí ligado. E um abraço especial, a semana passada, o Quarteira Futsal, que é uma equipe que está começando agora, completou 1 ano, mas tem lá o Godzi, que sempre acompanha tudo que a gente faz, tanto em termos de Alvor, com Certeza FM, como com relação à sua informação. Também está aí te acompanhando. Pedro, manda um abraço para você. E como eu dizia, eles fizeram 1 ano a semana passada, então também daqui mandamos um abraço, parabéns. O Godzi, que é um presidente do clube que faz golo de bicicleta, não é? É um grande presidente, um grande jogador também. Mas, Pedro, vamos em frente aqui, porque tem muito assunto ainda, como disse já o Luiz Antunes, não vai dar para terminar aqui hoje, mas já que a gente também está falando, e é claro que é um momento especial do Portimonense, em função de viver a experiência da Primeira Liga, uma experiência tão gratificante, não é? Nós que convivemos com o futsal aqui no Algarve, nós sempre tivemos a experiência da Segunda Liga. Talvez a experiência maior que nós tivemos de um resultado mais expressivo anteriormente tenha sido o Farense, que chegou à Taça de Portugal. Mas hoje nós temos o Portimonense na Primeira Liga e há muitas diferenças. Hoje eu acompanho os jogos da Primeira Liga em termos de estrutura, em termos de preparação, em termos de tudo que está no por trás do futsal. É muito diferente do que nós víamos na Segunda Liga, que nós sempre acompanhávamos. Pedro, dessa experiência que você está vivendo hoje com o Portimonense na Primeira Liga, o que mais você tem gostado? O que mais te traz alegria por estar na Primeira Liga? Eu sei que também traz muita tristeza, não tristeza, mas muitos desafios, não é? Mas o que mais te traz alegria por dizer assim, olha, estamos na Primeira Liga e isso aqui é muito bom? O que você diz? Falando do Godzi, já agora, dá-lhe uma palavra de força, porque melhor do que ninguém, eu sei o que é começar um clube do zero e ser presidente, diretor, esteticista, pedicurso e isso tudo. Por isso, sei bem o esforço e a dedicação que tem que ser feita para conseguirmos chegarmos a um objetivo. E o Godzi disse-lhe na entrevista e que ele está no bom caminho porque ele tem valorizado quem lhe ajuda. O mal de muita gente é pedir e esquecer-se de quem ajudou. E ele, na parte de redes sociais, tem valorizado os patrocinadores. E daí é de enaltecer, com a minha experiência, continuo a trabalhar, porque o mal de muita gente é pedir e depois esquecer, já não precisa. E a gente esquece que para o ano há mais. E temos que valorizar porque as pessoas acreditarem em ti, Godzi. Por isso os meus parabéns, que tu estás a valorizar quem te reconheceu. E por isso a gratidão para essas pessoas que acreditaram numa pessoa que tem carolice e quer fazer um projeto e tu continuas a agradecer semanalmente,
isso é de valor, isso é de gratidão, e para o ano seguramente que essas pessoas vão te reconhecer e vão estar lá, por isso deixar os meus parabéns. Da Primeira Liga, o que a diferença de segunda, tem coisas boas, tem coisas más, é muito mais profissional, até eu tenho que ser profissional e eu não gosto porque eu tenho que ser o Pedro Moreira, como eu disse, há coisas que me tentaram que eu mudasse de rumo, mas o Pedro Moreira, se teve sucesso a escrever em linhas tortas, é em linhas tortas que a gente vai começar, porque a gente não pode mudar a nossa natureza porque estou na Primeira Liga. E a natureza, a alegria deste Portimonense é andar por linhas tortas, e é na Primeira Divisão por linhas tortas que vai continuar a andar, porque a segunda divisão havia mais alegria, havia mais paixão, e agora cuidado, estamos na primeira, olha a visibilidade, esqueçam isso. Nós temos de ser igual a nós próprios, é verdade que a Primeira Divisão temos de ter outros compromissos, porque já temos uma imagem a nível nacional, estamos nas melhores 14 equipas do país, e aí são outra coisa, isso aí é outra coisa. Agora, em termos de alegria, é bom termos a nossa cidade, o nosso clube, nos melhores 14 de Portugal, estar na meia-final da Taça de Portugal, e são coisas que conseguimos chegar ao primeiro ano da Primeira Liga e continuar a fazer história. Ou seja, estamos na Primeira Liga e continuamos a fazer história, ano após ano. Os adeptos, não me lembro este ano de um jogo qualquer, de qualquer um dos 6, que não tivesse sobrelotação. E não porque era o Benfica ou o Sporting, pelo contrário, o Benfica e o Sporting, o pavilhão não esteve cheio. Contra equipas com menos nome, o pavilhão esteve cheio. Mas em termos de... obriga-nos a trabalhar muito mais, a ser profissionais, a ser bidiários, treinos bidiários. De felicidade, não. Acredito que haja um maior compromisso. É um bom maior compromisso, porque para mim, estar na segunda ou estar na primeira... é verdade que mexe com muitas coisas, mas a verdadeira paixão é isso que eu te digo, é isto tudo que envolve o futsal. É isto tudo que envolve o futsal. A gente não pode olhar só para o futsal dentro de campo. Temos que olhar como todo um só, fora, as vivências, aquilo que a malta acaba o jogo, vai mesmo bifana se for preciso, isso tem que continuar e isso é que é o futsal. Agora, em termos de compromisso, normal. A Primeira Divisão vai exigir muito mais. E claro, é o culminar do jogo, de um sonho. Nilton, ao final de 5 anos, o Portimonense está na Primeira Divisão Nacional a jogar contra os melhores, a maior felicidade? Não, mas a maior... o que eu sofri, quando eu digo às vezes é a minha estrutura, é isso porque estão a falar comigo, para chegar aqui, acho que o nosso segredo de mim e dos meus jogadores é valorizar cada momento. É valorizar quem não pôde. Hoje em dia não me esqueço, aquele Fábio que faleceu, não me lembro os miúdos que a gente ajudou, Salvador, tudo, isso tudo fez-nos crescer, fez-nos valorizar aquilo que a gente acredita, família, jogadores, cada momento, porque a gente esteve lá nesses momentos e a gente continuou. E eu não me esqueço, e inclusive eu tive de esperar, ao final de 5 anos, 1 minuto e 20 para subir, até aí foi um sofrimento, mas conseguimos. Por isso não entrar de doidices e valorizar o esforço que foi feito por todos nós para não descermos. Isso é que é importante, termos os pés bem assentos e valorizar cada momento e não esquecer de onde é que a gente viemos. Está bem? É isso que eu digo, e agora que até temos falado aqui com a malta do futsal, e digo isso. Eu aqui ainda sou o treinador da primeira, sou o Pedro Moreira, e eu reconheço o valor que vocês fazem. Estar na primeira é fácil, que agora aparecem todos. Aqueles que não nos quiseram ajudar na digital, agora aparecem todos. Aqueles que gostavam do Portimonense na digital, agora aparecem todos. Isso é fácil. Agora, estares na distrital, estares na segunda, e estar lá os puros e os verdadeiros a apostar, aí é que eu gosto. Na nacional, há gajos que eu nunca vi que estão lá agora. Eu não sabia que eram do Portimonense, o problema é lá. Por isso, amigos, os verdadeiros são campeões, são vocês na digital, na nacional, fazer acreditar. Quando chegarem à primeira divisão, vão ver que vão ter habitantes da vossa terra que vocês nunca viam e vão lá estar a apoiar. Vamos entrar na reta final desta entrevista. Fica muito para perguntar na segunda-feira, não perca às 21 horas. O Nilton e eu vamos iniciar agora uma rúbrica chamada Pressão Alta.
Eu vou atirar aqui 4 desafios rápidos. O Nilton fará a seguir a mesma coisa. Atenção, Pedro Moreira, será uma espécie de boi ou vaca? Bora lá, Pedro. Como é? Sporting ou Porto? Portimonense. Figo ou Rui Costa? Rui Costa pela verdadeira paixão, porque acredita nos seus princípios e foi para o Benfica por paixão e não pediu dinheiro. Alvor Bahia ou Amarilis? E pá, isso é os dois do presidente. São os dois, eu gosto dos dois. Ilha de São Miguel ou Ilha Terceira? Ilha de São Miguel, pois já falamos, dos meus melhores momentos enquanto treinador foi lá nessa Ilha de São Miguel. Nilton, agora tu. Vamos lá, tenho algumas aqui para o Pedro, vamos ver. Eu queria pedir para o Lúcio, e deixa até avisar, mandar um grande abraço para o nosso amigo Lúcio Sacristão, que está fazendo aí nos ajudando na operação aí das imagens que vocês estão vendo. Isso, eu queria pedir, Lúcio, para você manter aqui assim os 3 nesse momento, tá? Mantenha assim um abraço para você. E deixa eu também dizer uma coisa, olha, tem uma pessoa muito especial nos acompanhando aqui na live. Não sei se algum de vocês aí, o Luiz ou o Pedro, conhece uma senhora chamada Vanessa Guita. Conhecem? É, Sim. Não falha aqui uma. Conosco na live. Um grande abraço para a Vanessa, tá? Daqui a pouco a gente libera o Luiz, Vanessa. Vamos em frente aqui. Vamos lá, Pedro. Para você, sem pensar, responda rápido aí. Pavilhão, é uma resposta do futuro e uma do passado. Pavilhão do Boa Vista ou pavilhão Montes Alvor? Isso não é, só há um pavilhão no mundo, Montes de Alvor, isso não há dúvidas. Joel Rocha ou Nuno Dias? São os dois grandes treinadores e sou amigo ambos e seria hipócrita da minha parte dizer que gosto mais de um que o outro. São os dois bons treinadores e têm dado os dois bastante ao futsal português. Ficaste em cima do muro nessa, Pedro. Vamos lá. Vamos em frente. Olha, essa vai ser fácil. Carne de frango ou carne de porco? Franguinho de churrasqueira das Cardosas, o melhor do mundo e herdores. Tá bem. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Esqueça a nacionalidade desses jogadores. Falcão ou Ricardinho? Falcão para mim será uma lenda. O Ricardinho também é craque, mas jogar por paixão, mesmo qualidade, Falcão. O Ricardinho também, mas são os dois grandes craques, cada um à sua maneira, ambos têm andado muito ao futsal, por isso são alturas também diferentes de épocas, mas por isso não seria justo em dizer que o Falcão ou o Ricardinho deram mais. Cada um deu bastante ao futsal e hoje o futsal está evoluído e graças aos dois. Mulher de Portugal ou mulher da Letônia? Se pudermos juntar as duas numa só, é fantástico ter Portugónia. Porquê? Porque minha mãe, minha filha, a minha avó são todas portuguesas e o que é nacional é bom. As nossas adeptas portimonenses são portimonenses. As nossas mulheres adeptas, que eu quero dizer, são de Portimão, por isso são as melhores do mundo, isso não tenho dúvidas, mas também tem a parte da Letónia onde tem a minha mulher, e por isso também tenho uma paixão pela Letónia, por isso é que eu digo Portugónia. Tá bom, e a última? A última para você, Pedro. Vinho ou cerveja? Cerveja no dia do jogo, mas essa pergunta deves perguntar a Yoká e ao Devão. O Devão não foi em desempenho Irlanda e ainda voltou. Mas esses 10 que foram embora, acabou a época, a Superboc ligou para aqui a dizer o que é que se passou, que tiveram uma queda tão grande de cerveja. Por isso não sei. Vamos Valeu, avançar Pedro. para outra rubrica. Desculpa, Nilton. Não, vamos avançar. Vai frente. Ok, vamos avançar então para a última rúbrica desta entrevista e o Lúcio vai já lançar. Completa frase. Agora vai ser o completa frase. Atenção, Pedro. A Marita é uma mulher Única. Um amigo é aquele que... O amigo verdadeiro. É que há vários tipos de amigos. Já os de ocasião, já os verdadeiros. O amigo é aquele que está sempre lá quando precisas.
Orgulho 1914 são... Sou a minha família e os melhores do mundo. Faltam 52 segundos, estamos em Ponte Sor. João Duarte marca e a primeira divisão está ali ao pé. E eu sinto... E ansiedade. Ansiedade por ter passado por Vinhais. Um grande abraço ao João Duarte, deu-nos a maior alegria do mundo e logo a seguir, infelizmente, não se conseguiu segurar esse golo que daria à primeira divisão. Eu vou lançar a bola agora para o Nilton fechar com mais algumas expressões, aliás, com mais algumas frases para completares. Avança, Nilton. Vamos lá. Pedro, pandemia é? Uma coisa que eu não estava à espera de viver. Uma vivência de vida que eu não estava à espera. Portimão é a melhor cidade do mundo e, atenção, e arredores. Família é? O melhor que temos na nossa vida. E a última, Pedro. Pedro Moreira é? Pedro Moreira. O Pedro Moreira só tem uma cara, sou eu. Está bem? Desculpa lá, mas Pedro Moreira é o Pedro Moreira. Para quem me conhece. Tá certo, tá certo. Olha, obrigado já por este bocadinho, obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Espero poder também falar. O Portimonense não é só séniores e, como eu disse, não é só Estura, não é só Claro, não é só patrocinadores. Temos séniores femininos, temos formação e eu gostava também de falar disso porque fazem parte desta família. O Portimonense hoje em dia é a maior família de futsal do Algarve, acho que é a bandeira de futsal a nível nacional do Algarve e também é importante dar ênfase a essa gente, porque aos pais deles, a isso tudo, porque realmente têm feito um grande trabalho, treinadores de formação, e acho que é importante também valorizar eles. Segunda-feira vamos ter a oportunidade então de continuar esta grande entrevista com o Pedro Moreira. Há muito mais histórias para contar, há muito mais memórias para desenterrar do baú, há muitas mais perguntas sobre a época 2019-2020 e, obviamente, há muito para falar sobre os outros escalões do futsal do clube. Eu vou-me despedir e vou dar as despedidas finais ao meu amigo Nilton. Da minha parte, grande abraço, Pedro, grande abraço a todos os que estão desse lado. Boa noite. Nilton, és tu que encerras. Olha, muito obrigado a todos que participaram desta primeira live do Portimonense Futsal, transmitida através do Facebook e também através do site do Portimonense. Mais uma vez, o nosso grande abraço ao nosso amigo o Lúcio Sacristão, que deu-nos todo o apoio para estarmos aqui hoje, transmitindo para vocês esta conversa. Espero que todos vocês que acompanharam, adeptos ou não do Portimonense, mas eu sei que pessoas que gostam, que amam, que vivem o futsal, muito obrigado por nos acompanhar, nos aturar, acompanhar aqui a nossa conversa. Muito obrigado ao meu amigo, meu colega Luiz Bento, grande jornalista, uma pessoa que acompanha e ama o Portimonense por todo esse país afora. Muito obrigado ao Pedro pelas lições que você nos passa em termos de vivência, de experiência e da sua forma de ser, que é única. Muito obrigado a todos que participaram. E na segunda-feira nós estamos de volta mais uma vez, só esclarecendo uma coisa, às 21 ou às 22 horas? Fiquei na dúvida. Acho que era justo, né? 21, não é 22. Tá bom. Todos os amigos acompanhem aí pelas redes sociais, em especial pelo Facebook do Portimonense Futsal. Nós vamos avisar especificamente do horário entre 21 e 22 horas, mas com certeza nós vamos estar juntos aqui para falar de futsal e em especial do Portimonense. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa se possível. Não toquem em nada e depois fiquem sem lavar as mãos, lavem sempre as mãos, se cuidem, se preparem, para que a gente possa voltar logo ao futsal que a gente gosta tanto, a nosso trabalho como repórter, como jornalista, como treinador, como
locutor, e também você adepto, você também que está aí vivendo sua vida dentro de casa. Logo, logo estaremos todos de volta para continuar e para prosseguir com as nossas vidas e com o nosso Algarve todo. Um abraço, Portimão, um abraço a todos. Deus, obrigado.